Olá, quero conversar com você nesse vídeo sobre o medo. Existem alguns medos que são reais, podemos assim dizer, e outros são criados na nossa imaginação. A mente, ela é uma máquina de ficar criando projeções, pensamentos, é uma máquina de pensar. E o medo, ele é alimentado toda vez que a pessoa paralisa diante de algo. Quanto mais a pessoa foge, maior fica aquela sensação do medo. Podemos dizer assim, o medo ele é alimentado cada vez que você bloqueia, cada vez que você deixa de fazer algo, aquele caminho neural, aquele medo, ele vai ficando mais forte. O medo de dirigir, por exemplo, o medo de falar em público, talvez sejam os mais comuns. O medo de falar em público. Vamos trabalhar agora em cima disso. Vamos focar numa pessoa que toda vez que ela vai falar em público, ela paralisa, ela congela. Mas o que seria essa sensação? O aviso de luta e fuga do sistema límbico, trazendo aqui um pouco da neurociência para você. As amígdalas cerebrais, através de uma memória, vamos supor que essa pessoa ela tenha falado na faculdade ou na escola, foi fazer uma apresentação e ali os amigos riram dela, ou no momento de uma apresentação faltou energia e ela não tinha mais como seguir a apresentação no PowerPoint. E ali ela deu aquela travada e aquilo, a mente, toda vez que ela vai falar em público, a mente repete aquela sensação e existe o que nós chamamos de sequestro da amígdala, que é um outro vídeo que eu tenho também no canal do YouTube do Instituto Arturo Monteiro, chamado Sequestro da Amígdala. Vai explicar direitinho para você o que acontece. Existe ali um fechamento das amígdalas cerebrais que bloqueia o acesso ao córtex pré-frontal, que é a parte cognitiva. E a pessoa dá um branco, ela não lembra o que fala. Isso acontece quando você está nervoso, por exemplo. Isso acontece muito também em atendimentos, em audiências, com advogados que muitas vezes esquecem o que vão falar diante do juiz, diante dos jurados. Existe o que nós chamamos de sequestro da amígdala. Isso, e conforme você foi ouvindo esse vídeo, você pode se lembrar de algo que te causa medo. Medo de barata, medo de avião, medo de elevador, qualquer tipo de medo que comece a paralisar você. Agora, uma coisa muito importante, o medo, ele é natural do ser humano. É um aviso de sobrevivência. Se nós não tivéssemos medo, a raça humana não tinha sobrevivido. Então, o sistema límbico, as amígdalas cerebrais, elas funcionam exatamente para avisar luta e fuga, que é um sinal de sobrevivência. Então, o medo, ele faz parte. Tanto que tem aquele ditado que diz que coragem não é ausência do medo. Coragem é ir apesar do medo. Então, você enfrenta o medo, as amígdalas cerebrais entendem que você está sob domínio e o sistema vai se acalmando. Toda vez que a pessoa foge diante do medo, o medo aumenta. Agora, por que eu estou falando isso para você? Porque existem maneiras de você lidar com o medo. A primeira delas é a pessoa querer enfrentar o medo. O enfrentamento. O medo, ele vai ficando menor quando a pessoa escolhe enfrentar. Quando a gente enfrenta o medo, a gente começa a perceber que aquele monstro não era tão grande quanto a gente pensava que era. Então existe um enfrentamento, depois o segundo passo é a dessensibilização, e depois você vai dominando aquilo que te incomodava com mais tranquilidade, e você vai mostrando para o teu sistema límbico que você está sob domínio e o medo vai indo embora.
Isso acontece em várias coisas. Por exemplo, quem tem medo de dirigir vai fazer a autoescola. A pessoa vai fazer aulas de direção. O que ela está fazendo ali? Primeiro, ela está fazendo o enfrentamento, depois a sensibilização, e depois ela vai, com a prática e a repetição, ela vai percebendo e vai mostrando para ela mesma que ela domina aquilo. Esse é o processo terapêutico de tudo, que é o enfrentamento de sensibilização, ressignificação e visão de futuro. Quando uma pessoa tem medo de falar em público, o que ela procura geralmente? Procura aulas e cursos de oratória. Ela vai tendo aulas de oratória durante um tempo, onde ela, depois de alguns meses, ela consegue falar em público. Mas o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer que com a hipnose, com a hipnoterapia, esse processo ele é acelerado. Esse processo é acelerado através da hipnose, através da visualização criativa dentro do transe hipnótico. Eu vou dar exemplos para vocês, exemplos verdadeiros. Por exemplo, eu tive uma cliente que no início da terapia, ela há 12 anos não dirigia. Na última sessão, que foi semana passada, ela veio até o consultório dirigindo. Por quê? Porque dentro da mente dela, do processo, nós trabalhamos isso na visualização. E ali a mente, quando ela visualiza, ela acredita que aquilo é verdade, ela visualizou várias vezes ela dirigindo. E depois ela pegou o carro e dirigiu de uma maneira muito tranquila. Então, pessoas com medo de falar em público, em 4 sessões, falando fluentemente em público. O processo, você pode até continuar fazendo o teu curso, tua aula, mas a hipnoterapia vai fazer com que você sofra menos. É um processo que agiliza a mudança da mente de enxergar, de perceber o medo, a maneira como a pessoa estava representando na mente dela aquele medo, aquilo que estava tornando a vida dela cheia de bloqueios, né? Quando o medo se torna disfuncional, aí ele precisa realmente de tratamento. Então, dentro da hipnoterapia, nós tratamos isso também, medo de falar em público, medo de dirigir, medo de altura, medo de barata, medo de elevador, tudo isso, existem protocolos muito comprovados cientificamente da hipnoterapia, da hipnose na terapia, aplicando terapia cognitivo-comportamental junto com a programação neurolinguística, potencializando essa transformação, fazendo com que a pessoa viva de uma maneira muito melhor, muito mais leve. Isso é real, isso é verdadeiro, isso é neurociência. Caso você tenha se interessado por isso, entre em contato, visite o site do Instituto Arturo Monteiro, www.institutoarturomonteiro.com.br, hipnose tratada com seriedade. Até o próximo vídeo e visite também o @hipnoterapeuta Monteiro. Até o próximo vídeo, 1% por dia, todos os dias. Vamos para cima. Um abraço.